Hoje eu te convido para tomar um cafezinho comigo e bater um papo muito interessante sobre a palavra de Deus, sobre o nosso papai querido, maravilhoso, único, santo, 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 criador de todas as coisas, um pai de amor e maravilhoso. Então, uma xícara com café e palavra de Deus, vamos lá. Aproveitando o gancho e falando que Deus é um pai de amor, eu gostaria de acrescentar uma verdade. Realmente Deus é um pai de amor, um pai perfeito. Ele sabe de todas as coisas. Mas você sabia também que Deus é fogo consumidor e que ele é santo e ele não gosta? Muito pelo contrário, ele odeia o pecado? Pois é isso aí. Então nós temos que realmente buscar a graça e a misericórdia de Deus todos os dias na nossa vida, clamar pela graça e pela misericórdia. E também buscar. Eu sempre falo isso nos meus vídeos e é algo que eu estou aprendendo, caminhando e colocando em prática na minha vida. Um dia após o outro, degrau por degrau, que é buscar ter um relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus, como que é isso, Carol? Como que eu me relaciono com Deus? Então, gente, nós temos que conhecer a Deus. E como que nós vamos conhecer a Deus? Através da Bíblia, através da palavra de Deus, dos ensinamentos da Bíblia. Então, é através da leitura da palavra, é através de oração, é através de jejum também. Mas eu quero que você entenda que não é algo que você tem que fazer com pesar, sabe? Como se fosse, não aguento mais. Você tem que fazer com alegria, com amor, com dedicação. E, de fato, buscar o reino do céu, o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar. E as outras coisas serão acrescentadas. Eu compartilhei um testemunho meu que talvez o início dessa caminhada seja mais lento, seja mais difícil, digamos assim. Porque eu passei por isso. Quando eu comecei a ler a Bíblia, a palavra de Deus, eu não entendia. Então eu clamei pela sabedoria de Deus. Eu clamei pelo Espírito Santo para ele poder me auxiliar, sabe? E também eu dei um passo de fé. Eu pesquisava na internet, eu perguntava para outras mulheres que tinham mais tempo e experiência de relacionamento com Deus, digamos assim, e pedia orientação para eu poder compreender. E eu orava muito, pedia, até hoje, gente, na verdade, eu oro e peço para o Senhor me dar compreensão sobre a palavra dele, sobre aquilo que ele quer me ensinar através da palavra. Porque não é somente ler a Bíblia. Eu já vi algumas pessoas falando, mas eu já li a Bíblia, eu já conheço o que está escrito. Mas, gente, nós temos que discernir através do Espírito Santo de Deus. Porque até Satanás conhece a palavra. Eu sei que é forte ouvir isso. Mas quando Jesus foi tentado por Satanás lá no deserto, que Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, o diabo apareceu lá para atormentar Jesus. E ele utilizou a palavra de Deus. Só que ele utilizou a palavra de Deus de forma errônea, de forma errada, para poder tentar Jesus. E tirou a palavra do contexto, entendeu? De forma egoísta, né? E Jesus rebateu aquelas armadilhas, as investidas de Satanás, utilizando a própria palavra, só que de forma sábia. Então, eu tenho muito esse temor, gente, eu tenho muito esse temor, eu peço muito direcionamento a Deus todas as vezes que eu vou fazer um post, uma publicação, um vídeo, eu peço para o Espírito Santo falar através de mim, porque eu tenho muito temor de pegar um versículo da Bíblia fora e colocá-lo fora do contexto, apenas para satisfazer o meu ego, as minhas necessidades ou os meus desejos. Então, para a gente não fazer isso, a gente tem que conhecer, ler, e é mais de uma vez, entende? Porque outra coisa também que eu conversei com vocês é que o Senhor vai derramando de acordo com a nossa necessidade e de acordo com o nosso nível de maturidade espiritual também. Porque o alimento, né? Eu tenho um vídeo aí no Instagram, um vídeo no YouTube também, sobre essa questão do alimento. Porque quando a gente inicia essa caminhada de fé, o nosso alimento é o quê? O leite. É aquilo que a gente suporta, é aquilo que a gente vai entender. E a partir do momento que a gente vai alcançando um nível mais alto de maturidade, não é por sabedoria minha, não é pela força do meu braço, é pela graça, pela misericórdia de Deus e também por posicionamento e por escolha, tá? Aí o Senhor vai trocando o leite por um alimento sólido, que a gente consiga entender, discernir através do Espírito Santo de Deus. Então, é uma questão também de
posicionamento, de escolha. Então a gente tem que fazer essa escolha. Eu quero ter comunhão com Deus, com o Senhor, aprender, ler a Bíblia, orar todos os dias da minha vida. É uma escolha sua. Ah, vai aparecer outras urgências. A nossa rotina é puxada. Ah, eu tô cansada para levantar mais cedo. Ah, eu tenho tantos compromissos. Gente, isso tudo é armadilha também, sabe? Porque nós temos que fazer uma escolha. Eu sei que eu tenho muitos compromissos. Eu sei que eu tenho muitos afazeres, mas eu quero buscar a palavra de Deus, a presença de Deus em primeiro lugar na minha vida. E orar, pedir a Deus, sabe, para sondar o meu coração, para iluminar minha mente, para me fortalecer diante de todas as situações que forem surgindo na minha vida, diante de todas as dificuldades, para Ele fortalecer a minha fé. Isso é muito importante, porque o diabo, Satanás, ele quer mudar a nossa percepção daquilo que era errado, que a gente sabe que é errado, para como se fosse certo. Porque Satanás, o inimigo, ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Então, esse é um alerta. E, Carol, como que eu vou guerrear contra as armadilhas do mal, contra o inimigo? Como que eu vou guerrear no mundo espiritual? Porque o Senhor falou que os nossos inimigos não são de carne, não são seres humanos, são espíritos malignos, vocês se lembram? Nós temos sim, lá em Efésios 6, a armadura de Deus, que nós podemos utilizar para combater o mal. Mas e se a gente não souber a palavra? Se a gente não tiver contato com a palavra de Deus, como que a gente vai guerrear contra o mal? Mas eu já ouvi também, Carol, mas Jesus já morreu na cruz pelos nossos pecados, já fomos perdoados. Então, assim, tá pago, né? Os nossos pecados tá pago, tá resolvido. Realmente, Jesus já fez o sacrifício perfeito. Ele morreu na cruz por nós, para perdoar os nossos pecados e também para termos um relacionamento direto com o Pai. Ok, tudo bem. Mas também tem a promessa na Bíblia de vivermos uma vida em abundância. Você quer uma vida em abundância? Eu quero. Você quer prosperar? Eu quero. Mas como que a gente pode viver assim? Como que a gente sente a paz que excede todo o entendimento? Como que eu sacio a minha sede? Como que eu preencho esse vazio aqui no meu interior? É somente através da busca incessante da presença de Deus. De conhecer, de saber quem é Deus, de sentir esse amor, de obedecer ao Senhor, de conhecer a palavra. E esse relacionamento, ele é construído de pouco a pouco e de posicionamento, de escolha nossa, livre-arbítrio nosso. Então, nós temos que parar para pensar. Deus já derramou um pouquinho ali na minha vida, ok? Eu tenho escassez em algumas áreas da minha vida, mas o Senhor já derramou na minha vida. E agora? Eu estou sendo fiel no pouco que o Senhor derramou na minha vida? Ou eu fico só reclamando? Igual o povo lá, né? Que foi liberto através de Moisés. Eles ficaram 40 anos lá no deserto, antes de ter acesso à terra prometida. Porque eles só ficavam reclamando, murmurando, questionando a Deus. Então, o que eu tenho feito com o pouco que Deus já me entregou? Eu fico reclamando, murmurando? Ou eu dou graças a Deus, ou eu me alegro, ou agradeço a Deus todos os dias pela minha vida, pelo fôlego de vida, pelo sacrifício que Ele já fez por mim. Porque se eu não sou fiel no pouco, como que eu espero que Deus entregue o muito nas minhas mãos? Então temos que parar para refletir sobre isso. Eu estou buscando o Senhor em primeiro lugar, eu estou amando a Deus sobre todas as coisas, e eu não falo somente para você refletir, mas é para mim também. Porque eu também estou vivendo o processo. Eu também estou aprendendo, estou caminhando. Porque a gente fala assim, eu sou pecadora e Jesus me ama mesmo assim. Realmente. Mas, poxa, se eu quero um relacionamento com Deus, se eu honro a Deus, se eu obedeço a Deus, como que eu vou querer sentir vontade de permanecer no pecado? Não, gente, não é assim. Se você tem essa vontade, igual eu já recebi outras mensagens falando, eu quero viver esse relacionamento com o Senhor, eu quero descobrir, eu quero ouvir de Deus, né? Ou melhor, ouvir de Deus qual é o meu chamado, qual é o meu propósito. Como que eu faço isso? Como que eu consigo ter esse relacionamento? Como que eu consigo ouvir a voz do Senhor? E eu te digo, gente, não tem segredo. Tem posicionamento e constância. Tem sim a necessidade de você abrir mão de algumas coisas,
e focar em Deus. Porque eu também tenho os meus sonhos, eu também tenho os meus objetivos, mas eu sempre falo pro Senhor, se não for da tua vontade, se a tua bênção, se o teu amor não me acompanhar, não me deixe sair daqui, não me deixe ir para outro lugar. Eu prefiro a tua presença, Senhor, eu prefiro o teu amor. Então nós temos que colocar isso em prática, colocar a palavra, os ensinamentos de Deus em prática na nossa vida. E eu te convido a começar, mesmo que seja com um pouquinho, 5 minutinhos no dia, mas leia a palavra de Deus. Você vai ver que isso vai fazer uma enorme diferença. E não desista. Mesmo que no começo você não esteja entendendo, esteja sendo difícil para você, mas clame pela graça, clame pela misericórdia e pela presença do Espírito Santo de Deus. Peça para o Senhor derramar o Santo Espírito dele na tua vida, que você vai prosperar no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Até a próxima. Um grande beijo.